Hoje nós vamos falar sobre balada gospel, é isso mesmo. O que você acha da balada gospel? Você acha que é bacana, é uma forma de atrair os jovens, de ganhar vidas? Ou não? Está se amoldando ao mundo, está sendo algo muito parecido com o mundo. Esse é o tema de hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha e também se inscreve aí no nosso canal, tá bom? E hoje eu estou com um convidado super especial aqui para falar com a gente desse tema. Está aqui do meu lado, DJ MP7, o João. Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, Bispo. Satisfação estar aqui com você, com a Bispa. Quase que meus padrinhos dentro do Sara Nossa Terra. Muita história, né, Bispo? Isso mesmo. Muita história, muita festa, muita balada. E a bênção de Deus, né? Sobre esse projeto, graças a Deus. Joia, joia. Posso chamar de João mesmo? Opa! O nome artístico, né? João é pros íntimos, então tá em casa. Né? E, João, a gente vai falar sobre esse tema hoje, né? Que é um tema que ainda existe. Eu acho que hoje é muito mais aceito, né? É interessante essa mudança cultural que existe dentro da igreja, porque tudo quando está no começo existe um preconceito, né? Existe muitas igrejas tradicionais, muitas igrejas ali muito querem seguir ali, como é que fala, ao pé da letra o que está na Bíblia, né? E não aceitam esse tipo de movimento na igreja, né? Você está há quanto tempo no gospel fazendo balada? Como é que foi esse chamado aí na sua vida? Como que Deus te chamou para esse ministério? Eu, na verdade, me converti com 16 anos. E naquela época, a igreja ela meio que condenava isso, né? Isso já tem bastante tempo. Eu tenho 43 anos, então você já bota aí que tem muito tempo. E naquela época gerou um conflito, porque eu sou DJ desde os 13, sempre comecei fazendo festinha na escola. Você já era DJ, então, quando você foi para a igreja? Desde os 13 anos. Fazia as festinhas lá da escola na época. E quando eu me converti, houve essa crise existencial, porque eu amava ser DJ, amava a música, mas ao mesmo tempo tinha recebido um abraço de Deus, um amor de Deus muito grande, uma experiência de Deus muito grande. E na época a igreja falava, não, você vai ter que abandonar uma dessas duas coisas. E durante 4 anos eu abandonei, de fato, né, essa minha paixão. E depois de um tempo, né, Deus ele foi manifestando de fato, me amadurecendo e mostrando que não, que todas as coisas são para Ele, por Ele, para a glória de Deus. E que o mundo, que até então as pessoas taxavam, né, que isso era do mundo, o mundo não estava nas ferramentas. Muita gente fala isso, né? Está trazendo o mundo para dentro da igreja, né? Só que o mundo não está nas ferramentas, mas está em como você utiliza as ferramentas. Eu sou daquela época que nego falava que TV era do diabo. Não sei se você chegou Sim, sim. Não, TV do diabo, política do diabo. Tudo era do diabo. Era do diabo. Dava tudo pro diabo. O diabo estava feliz da vida. E eu sou dessa época, né? Só que é como você utiliza essas ferramentas, é como você utiliza essas tecnologias, é o propósito que está na frente. E quando Deus ele me ensinou isso, eu comecei o meu ministério. E aí, obviamente, que quando eu comecei meu ministério, muita gente falou, isso não vai dar certo, essa balada, DJ, igreja, essas coisas não vão dar certo, né? Você vai morrer de fome. E eu comecei ali fazendo as festas, tirando do bolso, entrando de cabeça mesmo, sendo ridicularizado por muitos que não conseguiam compreender, sendo desrespeitado por muitos. Às vezes até pela própria igreja, né, João? Pela própria igreja. Então, aqui, a pessoa que quer ter ministério, ela precisa entender que ela vai carregar consigo algumas cicatrizes, porque as pessoas, elas vão te apontar. E eu acho assim, João, quando a perseguição vem de fora, a gente já está preparado, mas quando vem de dentro da igreja, parece que é pior, né? A gente sofre mais, né? Exatamente. Inclusive,
nós tivemos uma experiência aqui, na Balada Colors, que é uma balada que a gente faz aqui já há 8 anos no Sara Augusta. Sucesso, referência para muitos grupos jovens cristãos como uma ferramenta evangelística. Não, e eu tenho muitos jovens que estão na igreja hoje que conheceram Jesus através da Colors, através de um convite. Ah, vamos lá na igreja? Não quero saber. Não, mas é uma festa. A gente vai ter DJ, nós vamos dançar, vamos cantar, vai ser bem legal. Ah, mas eu vou poder usar droga, beber? Não, isso não, lá não tem droga, tem bebida, não tem gente ficando, é cristão, mas você vai ver, é legal. Aí a pessoa vem e aí tem sempre o apelo de salvação, né? E ali a pessoa entregou a vida. Hoje eu tenho um casal que eles são quase já diáconos da igreja, já são obreiros, já estão quase diáconos que se converteram na Colors. Testemunhos tem demais. Essa situação que você falou da crítica, o maior exemplo foi isso, né? A gente já fazia Colors já há uns 3 anos, acho que, se não me engano, no 4º ano, eu recebi uma ligação, na época era o Nextel ainda, era rádio, um rádio de uma repórter, que ela, da Folha de São Paulo, queria fazer uma matéria da Balada Colors. Naquela época eu liguei para o bispo Cristiano e falei, bispo, olha, é da Folha de São Paulo, né? Não fala bem de crente, né? Geralmente não fala bem de crente. Aí eu me lembro que o bispo chegou assim, nem sei se você lembra disso, chegou para mim e falou assim, não, tá com você decide. Eu falei, Deus não me ungiu com o espírito de covardia, vamos lá. Autorizei a repórter vir fazer a cobertura da Colors. Ela chegou aqui, botei uma pessoa juntamente com ela para recebê-la bem e tal. Ela transitou num evento e tal. E, ok, foi embora. Na semana seguinte, ia sair a matéria no caderno D, meia folha, na Folha de São Paulo. Eu já estava preparado para vir crítica, para vir... Já estava para vir uma bomba, mas eu pensei assim, no mínimo vai aguçar a curiosidade de algumas pessoas e as pessoas vão querer vir conhecer. Então, para mim, fale mal, fale bem, fale de mim. E, para surpresa, ela fez uma matéria ótima na Folha de São Paulo, diga-se de passagem, gratuita, patrocinada. Uma matéria coerente. Foi ótima a matéria, falando que os evangélicos estavam moderninhos, que não rolava bebida, não rolava beijo, que a galera ia só para se divertir mesmo. Costumo dizer que a matéria foi patrocinada por Deus, porque foi por curiosidade deles. E tudo lindo, né? Inclusive bispos de outras igrejas me parabenizando. Pô, DJ, que legal e tal. E aí, quando a gente foi entrar no online, né? No Facebook online, a gente foi vendo justamente os comentários. E vários elogios. Nossa, que legal, nós tivemos que ter mais festas assim, que o jovem vai, se diverte, sai legal. Pô, outra, que bom, queria que meu filho tivesse uma festa assim. Quando eu fui entrar em cada comentário de elogio, tudo gente que não era da igreja. Tudo secular. Entrando cada uma que curtiu o Zeca Pagodinho, outra que curtiu... Tudo gente de fora da igreja que elogiou. Quando eu fui entrar nas críticas, tudo crente. Que absurdo, vocês estão profanando o evangelho e não sei o que e tal. Então, esse é o maior exemplo. Porque Paulo fala que aquele que é espiritual discerne aquilo que é espiritual. E a gente não pode ser só refém da doutrina. Sim. A gente tem que entender essa atmosfera das coisas que Deus está fazendo e das ferramentas que Deus está usando para falar do amor dele para as pessoas. E às vezes o cara de fora da igreja entende e o cara que é da igreja, preso à doutrina, à religiosidade, não entende. É isso aí. Você que está curioso aí para saber mais ou menos como é que é o evento com o DJ MP7, né, com o João, quero chamar o primeiro vídeo ali da internet. Essa foi a nossa conferência Arena Jovem, quase 10 mil jovens ali adorando o Senhor, uma grande festa. E aí teve esse momento e teve a palavra, teve unção, teve transformação de vida, teve gente entregando a vida a Jesus. Então tem tudo, mas é um pacote, né? Mas vamos assistir um pouquinho só para você entender e a gente já volta aqui. E tudo mudou, foi o teu amor que
Olha aí que bacana, né? A galera ali dançando, cantando, se alegrando. E eu acho, João, que muita gente não entende, porque eu sempre falo isso, as festas, os ritmos, a dança, o teatro, tudo isso, primeiro, é uma forma de atrair as pessoas para a igreja, não é para manter. Não, eles estão fazendo isso para manter. As pessoas estão na igreja porque tem festa. Se dependesse de festa para estar na igreja, está perdido, porque a festa a gente faz 1, 2, 3 vezes no ano no máximo, né? Sim. Mas é uma forma de evangelizar e é uma forma daquele jovem que está num processo de transformação, ele falar, peraí, na minha igreja tem Akolos, tem uma balada gospel de vez em quando, tem uma festa junina, né? um arraial, uma festa caipira. Então, ele não precisa ir lá no mundo, ele tem aqui na igreja, porque o cristão também se diverte, o cristão também tem os seus momentos de lazer, né? E esses eventos acabam contribuindo para isso, né? Sem dúvida, até porque a vida com Deus, ela não pode se resumir somente a uma experiência litúrgica, uma experiência religiosa. A vida com Deus, ela envolve tudo aquilo que nós somos, e a igreja não só pode, como deve ocupar o lugar na sociedade para tentar mudar a sociedade. Mudar a cultura, Mudar a cultura da sociedade. Então, a gente, quando faz uma festa, uma balada, a gente está mandando um sinal dizendo o seguinte, é assim que se faz uma festa. Aqui não precisa sair ninguém caindo de bêbado, aqui ninguém precisa ficar se olhando como objeto. Aqui a gente consegue formar amigos, a gente consegue estar num ambiente sadio, sem se autodestruir, entendeu? Apenas com a paz de Deus, com a alegria de Deus, que é uma coisa tão simples. Hoje você mais encontra as pessoas na balada aí fora, e quando chega no final da balada, a pessoa está voltando chorando, ou a pessoa está infeliz ali, a pessoa muitas das vezes está se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Tem briga, tem até morte. Não, e Exatamente. muito crente mesmo, né, João, que a igreja dele não proporciona esse tipo de evento, aí ele sai do culto e vai para a balada do mundo lá e tá lá. Exatamente. Crente 007, né? João, Disfarçado. Sem dúvida. Você vê diferença, por exemplo, balada gospel, o que você faz? Você vê diferença entre fazer uma balada dentro da igreja ou fora da igreja? Porque assim, eu já vi pessoas cristãs falando assim, comigo, legal isso que vocês fazem, mas eu não concordo que seja feito dentro da igreja, do âmbito da igreja. Pode fazer do lado de fora, num espaço, num local, mas acho que dentro da igreja não deve ser feito. Eu falei, olha, eu discordo da sua opinião, porque na igreja, quando a gente coloca, se Deus está no meio, então para mim, ok. Não, e a igreja é só o salão, né? Que é uma construção, o que faz a igreja são as pessoas, né? A gente, obviamente, que aquele espaço que Deus deu para a comunidade cristã é um espaço, obviamente, que deve ser respeitado, né? Porém, a gente não deve sacralizar o templo, o prédio, né? Porque a santidade está em nós, está na nossa comunidade. Se você faz uma festa com respeito, de fato, com um propósito, um intuito de unir pessoas, de trazer vidas para a igreja, para falar do amor de Deus, eu não vejo esse problema, entendeu? E como eu disse, assim, eu acho que a igreja, ela precisa, principalmente o jovem cristão, ele precisa entender que se ele se colocar nessa armadura de ser só o crente que só vai para o culto, só tem essa experiência religiosa e litúrgica, ele não vai durar muito tempo na presença de Deus. Ele precisa entender que ele tem que ter o tempo dele na igreja, ele tem que seguir o propósito dele, no chamado dele, ele tem que ter o tempo com a família dele. Também não adianta querer ficar na igreja 7 dias da semana, você não tem um tempo com seus pais, não tem um tempo para ficar com a mãe, com o pai. Vai levar a mãe para comer um cachorro-quente, a gente fala isso geralmente nas baladas, né? Você só está solteiro, pega a sua mãe, vai levar a sua mãe para comer um cachorro-quente, uma pizza. Agora, você já deve ter enfrentado algumas situações assim de oposição mesmo, de gente que... Já teve algum momento assim que você pensa, não, vou desistir desse negócio, ou não, a sua convicção do chamado era maior do que qualquer crítica, do que qualquer repreensão, né? Já teve pastor que chegou, te chamou no gabinete, vem cá, vamos conversar. Tinha um caso muito engraçado, porque eu fazia um programa na época na Gospel FM, chamado Gospel Remix. E eu fazia esse programa todo sábado, e era linguagem jovem, e ao mesmo tempo também os remixes, os 7 remixes. E eu recebia sempre mensagem
na época era Orkut, né? De um pastor de Osasco falando o seguinte: isso aí é absurdo, o que o crente precisa de jejum e oração, não precisa de entretenimento, não sei o quê, bababá, bibi. E eu nunca respondia, até então. E todo final de semana ele ia lá na hora do meu programa me atazanar, sabe? Era o seu ouvinte número 1, ele. Nossa, só para criticar. Aí, passou assim mais ou menos um mês, ele deu uma sumida. Eu falei, pô, ele me esqueceu, né? Aí depois desse um mês ele apareceu, mandou mensagem. Você pode me dar o seu telefone? Eu queria falar com você. Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, passei. Aí ele me ligou. Ele falou assim mesmo, eu queria pedir perdão ao irmão. Ele se identificou? Ele se identificou? Ele é o pastor, eu não vou expor, mas ele é o pastor da igreja de Osasco. Não, você fala assim, eu sou aquele pastor que fica te mandando mensagem? Sim, falou, porque eu já sabia que era ele. E aí ele falou o seguinte, eu quero pedir perdão ao irmão, porque eu julguei mal o irmão, eu vejo Deus agora em você. E eu fiquei curioso, mas o que é isso, pastor? Amém, mas o que aconteceu? Ele contou a história dele. Ele era o pastor de uma igreja de Osasco. E o filho dele, de uns 16, 17 anos, desviado. E saindo só com companhia errada. E tinha um projeto que a gente fez lá na época, na Renascer Osasco, chamado Connection. E esse jovem foi para essa festa na Connection. E no dia seguinte, no culto, em Osasco, o pastor lá fez o apelo para quem na igreja quisesse se reconciliar com Deus. E de repente, quando ele vê, o filho dele está ajoelhado na frente do altar, chorando. Aí orou outro direitinho, acabou o culto, foram comer uma pizza. Aí, na hora que eles foram comer uma pizza, o filho falou, o pai perguntou, o que aconteceu, né? Deus te tocou, meu filho, graças a Deus. Pô, pai, sabe o que acontece? Eu fui ontem numa balada gospel, lá em Osasco, e lá Deus falou comigo que o meu lugar era junto dele. Aí, né, que balada é essa? De um tal do DJ MP7. Então, às vezes, não adianta, não precisa discutir, não precisa ficar falando, não, porque Deus está negando. Não precisa falar, os frutos falam. Então, você ficar contra-argumentando, né? Tentando explicar. Até porque quem chega não quer entender. Não adianta você explicar para quem não quer entender. Então, é melhor você deixar Deus dar a resposta. E é o que foi o que aconteceu. Então, uma situação assim que... Amém. É engraçado, né? E fala pro pessoal, João, a gente chama de... Gente, toda vez que eu falo dele, eu só falo João. Porque o João, né, ele é nosso parceiro, amigo, irmão, tá sempre com a gente em todas as conferências. Eu sou uma das suas primeiras protetoras quando vai ter a conferência. Quem a gente fazer, eu falo, o João. Amém. Mas como é que surgiu, como é que Deus te deu esse nome de MP7? Por que MP7? Muita gente deve se fazer essa pergunta, deve ter essa curiosidade. Porque meu nome é João Batista, né? A gente até brinca, a voz do que clama na balada. Eu sei que quando toda vez que você vai fazer a apresentação, Seu você nome passa... João Batista? João Batista. Ele abre, né, a apresentação dele com um clipe, né? Mas fala pro pessoal. O MP7, MP vem de formato de áudio, MP3, MP4. E 7, segundo a Bíblia, é o número do ciclo de Deus. Tudo que Deus faz envolve o número 7. Então, o número da perfeição. É o número da perfeição, o número do ciclo do propósito de Deus. Então, engraçado porque não foi uma coisa inventada, foi uma coisa que me veio dada por Deus, revelada por Deus mesmo, de MP7. Aí ficou, então estou aí no propósito e no ciclo de Deus aí. E hoje você vive do ministério. Da obra. Não vou mentir para você que tem meses assim que a gente tem que clamar, né? Passa pelo deserto, né, João? Passa pelo deserto. João Batista passa pelo deserto. Exatamente. Mas eu aprendi também que a prosperidade não é você ter muito. A prosperidade é você ter sempre e nunca faltar. E a realidade é que nesses 14 anos nunca me faltou. Deus, ele sempre conseguiu me sustentar. E eu tenho a plena convicção realmente que é Ele que está na frente desse projeto. Como a palavra fala, eu sou apenas um cooperador. A obra é dele, eu estou apenas cooperando. E às vezes Deus deixa a gente passar por umas situações difíceis justamente para testar a nossa fé. Sim. E quando não, às vezes até porque no mundo de hoje a tendência é muitas das vezes a gente se distrair com algumas coisas e sai um pouquinho do foco. Então às vezes quando passa um aperto, deixa, volta lá. Está saindo do foco, volta lá. Então acho que a gente só cresce também se a gente passar por algum tipo de estresse. A gente tem que ser lapidado. Tem que passar pela prova. Pela prova. Pelo fogo. Pelo fogo é que purifica, né? Exatamente. Camille, você tem um livro aí para apresentar para o pessoal?
Então, aqui nesse livro, gente, nós temos vários conceitos dos nossos bispos que vão te ajudar a encontrar sabedoria em todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza que ao ler esse livro, você vai ser grandemente edificado. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos pela editora SBE no site sbeshop.com.br, tá bom? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Vamos ver mais a Colos aí, né? A balada Colos. Positiva pra dentro dessa cabeça. Não se aborreça, não se aborreça. Deus está contigo, não importa o que aconteça. Não se aborreça, não se entristeça. Faz barulho, com orgulho. Dance com a galera que é de Deus. Faz barulho, com orgulho. Se joga com a galera, vai! Essa balada foi aqui na nossa igreja, na Sara Augusta, pessoal. Então, foi muito bom. Vai ter outras e quando tiver, você vai ficar sabendo. Não perde essa oportunidade. É isso mesmo, é isso mesmo. 8 edições, né? 8 edições já. 8 né? edições, tem história. É isso mesmo. Ô, João, você tem alguns testemunhos de transformação de vida? Você já deu aí do filho do pastor que te criticava lá, né? Tem algum que você lembra, assim, de alguém que conheceu Jesus através dos eventos que você promoveu? Eu tive um caso de um casal de noivos que me procurou para querer que eu tocasse no casamento deles. E eles me passaram a data, eu olhei nessa data que eu não tenho. E eles falaram, então eu vou fazer, era no sábado. Eles falaram, não, a gente vai fazer o casamento no domingo. Eu falei, mas você vai mudar o casamento por minha causa? É, porque nós temos uma história com você. Eu falei, comigo? É. Fui marcar, de tomar um café com eles, até para assinar o contrato e tal direitinho. E eles me contaram a história deles. Foram criados na igreja. E aí, por alguns motivos de fofoca dentro da igreja, saíram da igreja. E aí entraram no mundo. Começaram a ir para balada e tal. E já estavam no nível de ir para casas de swing. E brigavam demais. Se amavam, mas brigavam demais. E um dia, eles estavam andando, se não me engano, aqui na Galeria do Rock. E a minha equipe vai com os flyers e sai distribuindo. A gente não distribui flyers de evento só em igreja, a gente distribui também em vários lugares aqui, né? Colos, por exemplo, aqui, é perto daqui da Augusta, tem um ponto GLS forte, então a gente vai, distribui e tal. E essa festa que a gente estava fazendo, a divulgação, chamava Love, que era uma festa, entre aspas, do bom encontro, mas não era do bom encontro, tinha outro significado que era Love do amor de Deus. E aí, essa moça pegou um flyer, no mesmo dia, falou assim, vamos lá. Só quando eles chegaram lá na porta, achando que era uma balada, era o quê? Era a igreja. Da igreja. E aí o noivo dela, na época o namorado dela, falou assim, não, vamos embora daqui, isso aqui é uma igreja. E ela, na hora, Deus falou no coração dela, não fica. E eles entraram na festa. Eles entraram na festa, curtiram a festa, e no auge, como você falou, toda a festa que a gente faz tem a administração. E ali Deus tocou na vida deles, e eles voltaram para a igreja a partir dali, se reconciliaram. Então, a partir dali, eles voltaram para a igreja e decidiram se casar e se casaram direitinho, voltaram para a igreja e tal. Então, você vê como é que são as coisas. Estava andando no lugar, recebeu o flyer. O flyer, exatamente. Se talvez fosse um flyer de evangelismo, falando, vem para eles não teriam ouvido. Mas porque era para a festa, acabaram indo. E Estratégico. Então, por exemplo, receberam esse flyer e foram. E você vê como é que são as coisas, né? O amor de Deus é uma coisa incrível. Que enquanto um queria ir embora, a outra pessoa sentiu no coração de ficar. Não, fica. Então você vê o que é um plano, é uma guerra espiritual, que acontece até numa porta de evento que a gente faz. Então as pessoas precisam entender que festas como essa não é só alegria, diversão e entretenimento, que eu acho que a gente precisa ter também, a gente precisa ter. Não é errado, né? Você não está pecando, você não está fazendo... Crente não viaja, igual o pessoal do mundo viaja. Aí vão falar, crente não pode viajar mais porque viaja do mundo. Não, nós estamos indo passear, descansar, né? Crente vai no cinema, assiste filme,
mas o cinema... Não é do mundo. É porque realmente tem muita gente que é muito religiosa, às vezes. Exatamente. E você tem o Espírito Santo, que é o seu termômetro ali, que vai te dar a orientação. Que ele fala ali o que é lícito e o que sabe que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ele vai dizer, você não convém você estar numa festa como essa, por exemplo, aí fora. Mas se a pessoa entra aqui, ela está sem culpa, cara, eu estou sentindo uma paz, que o que a gente mais escuta aqui é isso. Na história do meu ministério, já passaram quase 100 mil pessoas, contando todas as festas. Nunca tivemos uma ocorrência de briga, porque existe uma atmosfera diferente, entendeu? Então eu acho que é isso, eu acho que é uma maneira estratégica de a gente alcançar as pessoas, de trazer as pessoas, e existe uma guerra espiritual, literalmente, que está travando isso. Então não é, como eu te falei, só entretenimento, existe um mover espiritual aqui. Existe a pessoa que entra aqui para uma festa e ela está com um lar destruído, ela está infeliz, ela está pensando em suicídio. Essa música que você ouviu do vídeo da Collins, chamada Faz Barulho, ela é um hino contra o suicídio de adolescentes e jovens. Então, faz barulho, com orgulho, vem com a galera que é de Deus. Fala, vibe positiva para dentro da cabeça. Não se aborreça, não se entristeça. Deus está contigo, não importa o que aconteça. Então, existe ali toda uma ministração, todo um mover espiritual. A igreja não deixa de ser igreja. A igreja continua sendo igreja e evangelizando as pessoas. Aqui. Como é que foi, né? Rapidinho, conta pra gente, João. Você tem parcerias de canções com alguns cantores também do meio gospel conhecidos. Como que funciona essa parceria? Como que foi para você fazer esse trabalho com esse pessoal? E como que vocês se preparam quando vocês vão fazer evento, né? Você e sua equipe, seus dançarinos. Eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica e, por favor, espero que ninguém me interprete mal. As parcerias hoje do meio gospel, eu vejo isso. Elas são parcerias... É difícil a gente estabelecer parcerias por propósito. Eu não vejo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, o Clóvis Spin. Eu fiz uma música com o Clóvis Spin, Fé em Deus, fiz uma segunda agora que está para lançar ainda esse ano. E ele, na época do Preto no Branco, estava explodindo. Mas se você se depara com o Clóvis, você vê que o coração do Clóvis é um coração muito bom. Um cara muito bom, um cara muito simples, sabe, Bispo? E ele é um cara, DJ, vamos fazer. É isso que eu ia te perguntar, assim, surge do cantor, surge de você, porque ficou muito bacana, né? Quem não conhece, procura lá depois. Porque surge por exemplo, eu já tive projetos que eu tentei fazer com outros ministros, e muitas das vezes o ministro, ele não quer fazer porque ele acredita que entre aspas, não tem uma plataforma que favoreça ele. Então, por exemplo... A pessoa pensa, às vezes, do lado comercial. Do lado comercial. Isso é meio polêmico a gente falar, mas é a realidade. Porém, existem pessoas... Mas também, porém, existem ministros que são, como eu te expliquei. O Clóvis gravou comigo na época do Ninguém Explica a Deus, que explodiu. E, DJ, vamos fazer. Então, a gente teve... Eu tenho uma música que eu fiz com o Edu Ribeiro, por exemplo, que muita gente não sabe. Ele é muito famoso no secular, do reggae, mas ele é cristão mesmo. Ele é mais crente que muito crente que eu conheço. E a gente fez uma música, o Reggae do Amor. Né? Então você vê que é um cara famoso, um cara que está na Record direto, acho que no Canta Comigo, o programa lá de jurado de música. E um cara super simples, DJ, legal. Eu quero usar o meu dom, o meu talento para falar de Jesus para as pessoas também. Então eu acho que, assim, fiz com a Manu Paiva também, que é uma grande serva de Deus. Assim, a gente estabelece algumas parcerias, mas eu acredito muito que... Mas eu acho que... Ô, João, e quem quiser te contratar, quem quiser conhecer o seu trabalho, nós já estamos caminhando aqui para o final, passa aí seus contatos, suas plataformas. Estamos no Instagram, DJMP7 Brasil com Z, facebook.com/DJMP7 Brasil, no YouTube, também DJMP7. Estamos aí, estamos fazendo muitas marchas para Jesus, graças a Deus, esse ano no estado de São Paulo. Quem quiser levar lá na igreja, é só entrar em contato pelo direct. Igreja, fizemos agora há pouco tempo, inclusive lá no evento, né, numa conferência. Isso. Casamento agora a gente está fazendo pouco, mas eu estou fazendo muito, tenho feito muitas conferências, marchas. Fiz agora o Sara lá de Guarulhos, lá com o pastor Kleber. Isso. Com o pastor Kleber. A gente está aí para somar, entendeu? A gente está aí para poder agregar e esperamos também esse ano trazer a 9ª edição da Collins para cá. Legal. Ou que não seja aqui, que Deus prepare um lugar para expandir ainda maior, né?
Top. Muito bom. Então, você quer conhecer o trabalho, tá aí também embaixo aí, né? Na hora que ele estava falando, passou aí as redes sociais do DJ MP7, conhece ele lá. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no nosso site, saranossaterra.com.br. Nós estamos aqui na Rua Augusta, 2027, pertinho do Metrô Consolação, todo domingo às 10 da manhã e às 18 horas, tá joia? Tá pelo YouTube aí? Deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal. Chegamos ao final. Agradecer aqui demais, João. Obrigado pela presença, pela participação. Valeu demais. Um beijo, que Deus te abençoe.